O Guardião da Meia-Noite. Parte 6 do livro em audiobook. Quando eu me separei dela, ouvi soluços. Ela chorava baixinho. Tentei consolá-la, sem sucesso. Já nos vestíamos, quando ouvi gritos de guerra misturados a gritos de desespero. Vesti-me o mais rápido possível e apanhei minhas armas. Ela também vestiu-se rapidamente. Fique aqui que vou ajudar os homens. Pelos gritos, devem ser muitos índios. Eu vou com você, não quero ficar sozinha. Está louca, na luta podem matá-la também. Eu não me incomodo de morrer. Seria uma bênção divina se isto acontecesse. Não me matei somente porque não tive coragem de fazer. Mas eu me incomodo. Não vou permitir que nada de mal lhe aconteça. Fique aqui, em silêncio. Quando tudo estiver calmo, voltarei para apanhá-la. Saí correndo em direção ao local da luta. Ao chegar próximo, vi corpos boiando no rio. Acautelei-me mais, pois eram corpos de homens da expedição. Quando me aproximei o suficiente, assustei-me com o que vi. Centenas de índios massacravam os meus homens. Fiquei oculto vendo a luta, de nada adiantaria entrar, pois já não restavam mais homens lutando, apenas se defendendo dos golpes. Uns 10 minutos depois e já não havia mais ninguém vivo. O alarido dos índios era ensurdecedor. Comemoravam a vitória. Eu me afastei sorrateiro. Parei na árvore em que tinha estendido a manta e apanhei-a. Logo estava junto de minha esposa. Agarrei ela pelo braço e tirei ela da margem do rio. O melhor era ficar oculto até que eles se afastassem. Passaram algumas horas até isto acontecer. Do lugar em que estávamos, víamos os corpos dos homens deslizarem sobre as águas do rio. Quando percebi que tinham se retirado, tornei a me aproximar do local da luta. Dentro de pouco tempo amanheceria e eu esperava que tivessem deixado algo que nos servisse em meio à floresta. Achei algumas bolsas de pólvora e chumbos. Apanhei-os todos e guardei-os numa mochila que haviam deixado para trás. Achei algumas sacolas de alimentos também. Vi arcos e flechas, seriam úteis para o caso de ter que caçar algum animal sem fazer barulho com a arma de fogo. Ao fim de minha busca achei que daria para voltarmos sem muitos tropeços. Ajeitei tudo num barco e remei até a curva do rio. Encostei-o na margem e fui buscar minha esposa. Ao chegar no local em que a havia deixado não estava mais lá. Assustei-me, onde teria ido? Procurei ao redor e nada. A manta estava onde eu a havia deixado. Mas, e ela, o que teria acontecido? Ainda passei um bom tempo à sua procura. O desespero tomou conta de mim. Depois de todo o esforço, eu a perdia novamente. Será que algum índio a teria capturado? Foi com isto em mente que arrastei o barco para um lugar seguro e o cobri com galhos. Voltei ao ponto de luta e segui os rastros dos índios. Não foi difícil segui-los, pois havia uma trilha por onde passaram. Andei uns 6 quilômetros e avistei a aldeia. Com muita cautela fui me aproximando. Quando cheguei perto o bastante, comecei a vasculhar com os olhos o seu interior. Não vi minha esposa. No centro da aldeia estava havendo uma festa. Comemoravam a vitória contra os brancos. Fiquei um longo tempo vigiando para ver se localizava minha esposa e nem percebi o tempo passar. Somente quando começou a escurecer me dei conta do quanto havia ficado ali, sem sinal algum de sua presença. Voltei rapidamente ao barco. Uma ideia me passou pela cabeça. E se ela tivesse voltado à aldeia em que eu a resgatei? Tanta pressa eu impus a minha caminhada de volta que, em pouco tempo, tinha percorrido os 6 quilômetros. Descobri a canoa e lancei-a na água. Remava com força. Caso ela tivesse voltado à aldeia a pé, eu já estava bem atrasado. Tinha que navegar rapidamente. A canoa deslizava nas águas do rio. Eu procurava as correntezas mais fortes para atingir maior velocidade. Ia fazendo cálculos do quanto ela já tinha caminhado. Andar beirando o rio era a única alternativa para ela. Caso contrário, se perderia na floresta. Eu ia observando tudo à margem. Apesar de ser noite, a lua cheia clareava as margens. Quando cheguei ao local onde havíamos ocultado os barcos anteriormente, fiquei observando se ela estaria por ali. Nada, nem sinal de sua presença.
Escondi a canoa e apanhei minhas armas. Segui a picada que havíamos feito e, ao amanhecer, chegava na aldeia. Não entrei em seu interior, apenas me encostei numa árvore para descansar um pouco e fiquei vigiando. Os índios continuavam amarrados no centro da aldeia. Ela não havia chegado ali ainda. Procurei não dormir, pois o cansaço tomava conta do meu corpo. Fiquei umas 2 ou 3 horas vigiando, até que eu vi uma pessoa aproximar-se. Era ela que chegava à aldeia. Armei o arcabuz e fui me aproximando sorrateiro. Quando ela chegou perto dos índios, eu a surpreendi por trás. Então quer dizer que dezenas de homens morreram por sua causa e você volta para estes miseráveis? Você não compreende que eu não quero mais voltar para Santos. Prefiro viver aqui a suportar a humilhação por algo que não cometi. Eu sei que você não cometeu erro algum. Quando me dei conta do que havia dito, ela já me indagava. Você sabe que não cometi erro algum? Conte-me então como sabe. É que eu acredito em sua palavra. Sofri muito com sua partida. Não vê isto? Não foi isto que entendi em suas palavras há pouco. Você sabe de algo mais e está escondendo de mim? Se eu lhe contar toda a verdade, você volta comigo? Conte-me, depois eu decido. Antes deixe-me soltá-los. Estão quase mortos. Não, só lhes dê água para matar a sede. Depois nós os soltaremos. Ela deu água aos índios. De fato, eles estavam em péssimo estado. Permiti que os soltasse das estacas. Ficarão com as mãos atadas. Está bem, assim sofrerão menos. Por que se preocupa com eles? Eu gosto deles. São amigos meus e me tratam bem. Como você veio parar aqui? Eu não conseguia dormir após o ocorrido naquela noite horrível. Levantei-me e saí no quintal da paróquia. Estava absorta em meus pensamentos, quando fui surpreendida por mãos que taparam minha boca. Não pude emitir o menor grito de socorro. Uma pancada na cabeça me desacordou. Quando recobrei os sentidos, já estava no alto da serra, muito longe de Santos. Era dia e eu me assustei quando me vi no meio dos índios. Quem são vocês e o que querem comigo? Eu os perguntei. Nós viemos em busca de irmãos nossos que foram feitos escravos por bandeirantes. Chegamos tarde, pois já foram levados para longe. Quando voltávamos, vimos você e a trouxemos junto. Não vamos matá-la se ficar quieta. Levem-me de volta, pedi. Não, você vai conosco. Caso algum branco se aproxime, nós o ameaçamos com a sua vida. Mas eu não lhes fiz mal algum. Isto não é justo. Você é uma branca, isto é o bastante. Outras estão indo também. E assim fui trazida para cá. Foram semanas de viagem até um rio que nasce no Planalto. De lá, viemos em canoas até aqui. Eu fui muito maltratada durante a viagem. Disputavam a minha posse como mulher todas as noites. Foi horrível. Por fim, um deles me tomou como esposa. Acabei aceitando a situação, pois não tinha outra alternativa. E, além do mais, minha gravidez de você já estava ameaçada. Você estava grávida quando tudo aconteceu naquela noite? Até então não sabia de nada, pois nada entendia. Mas quando percebi, comecei a me preocupar. Aceitei a companhia do índio, pois assim poderia ter o meu filho com algum conforto. Há 3 meses atrás ele nasceu. Eu fugi com ele quando vocês foram vistos se aproximando. Foi por isso que voltei. Quero ficar junto do meu filho. Onde está ele agora? Com uma índia amiga. Ela está tomando conta dele para mim. É longe daqui? Não, eu gostaria de ir pegá-lo. Poderia me contar agora como sabe que eu não menti naquela noite? Enquanto conversávamos, achei uma boa história para enganá-la. Estão gostando do livro? Então não percam o próximo capítulo. Curtam aí e compartilhem com os amigos.